Your Excellency, Mr. Geraldo Júnior, Vice Governor of the State of Bahia, Your Excellency, Mr. Bruno Reis, Mayor of Salvador, delegates of the G20 Development Working Group, ladies and gentlemen, it's an honor to welcome you to Salvador for the third meeting of the G20 Development Working Group. Salvador was the first capital city of Brazil and plays a crucial role in the country's economy, history, politics, and culture. Acknowledging the presence of Vice Governor Geraldo Júnior and Mayor Bruno Reis, as well as many other local actors, and all the support we have received from them in the past few months in the preparation of this meeting, I would like to count on your understanding to proceed in Portuguese. So I ask my colleagues to use the interpretation device that you have, because I'll address you in Portuguese. Na cúpula do G20 de Nova Delhi, na Índia, em setembro de 2023, o presidente Lula apresentou as prioridades do Brasil para as reuniões deste ano. 1. Inclusão social e combate à fome e à pobreza. 2. Transições energéticas e promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. E 3. Promoção da efetiva reforma das instituições de governança global, partindo do diagnóstico de que precisamos de um ambiente internacional mais propício à paz, à cooperação e à busca dos meios de implementação das soluções para os imensos desafios que enfrentamos. O Brasil acredita que é preciso alinhar melhor as fontes de financiamento internacional às necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento. É preciso trazer de volta ao centro da agenda internacional a temática do desenvolvimento, em todas as suas dimensões. Além disso, precisamos conectar melhor as nossas decisões à vida das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam de apoio. Enfrentamos atualmente várias crises que se agravam mutuamente e cuja solução requer mais cooperação internacional, não menos. Entre os desafios mais urgentes estão a fome, a pobreza e a desigualdade, conflitos armados com consequências humanitárias catastróficas, retrocessos nos padrões de vida em muitas regiões do mundo, inflação alta nos países ricos e crise da dívida pública nos países pobres, alta volatilidade nos preços de alimentos e energia e uma crise climática que já não é uma ameaça distante, mas sim uma realidade presente. Todos esses desafios foram agravados por tensões geopolíticas antigas e novas. Embora afetem a todos, essas crises não nos afetam igualmente. Os países em desenvolvimento são os que mais sofrem, e mesmo dentro dos países, são os mais pobres que sempre sofrem mais. Como o presidente Lula costuma dizer, se tivéssemos de resumir os desafios globais atuais em uma única palavra, essa palavra seria desigualdade. Senhoras e senhores, um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 será a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que deverá proporcionar respostas urgentes e ambiciosas no combate a esse flagelo da fome e da pobreza extrema. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 735 milhões de pessoas atualmente enfrentam a fome e 2,4 bilhões a insegurança alimentar moderada ou severa. Hoje temos no mundo cerca de 150 milhões de crianças com até 5 anos de idade passando fome. Eu tive a oportunidade de fazer essa apresentação também no plenário da Assembleia Geral, e eu dizia no plenário que esse conjunto de crianças até 5 anos que passam fome no mundo corresponderiam à 9ª maior população de país se nós tivéssemos a representação nas Nações Unidas. Para tentar ajudar a reverter esse processo, o Brasil criou uma força-tarefa do G20 para lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, reunindo as trilhas Sherpa e financeira.
A Aliança tomará medidas concretas para integrar um conjunto de instrumentos de política pública doméstica que provaram ser bem-sucedidas em países em desenvolvimento, incluindo transferências de renda direcionadas, programas de alimentação escolar, apoio à agricultura familiar, sistemas de cadastro único para pessoas e famílias de baixa renda e mecanismos de seguridade social. Pela primeira vez, temos a oportunidade de universalizar a implementação de programas sociais que permitiram a países do sul global, como o Brasil, ampliar de maneira significativa o número de pessoas com acesso regular a alimentos e aos meios básicos de sobrevivência. Nossa segunda prioridade é a resposta à mudança climática. Enfrentamos uma emergência climática, na verdade. A humanidade tem apenas até o final desta década para evitar que a temperatura global suba acima de 1,5 graus Celsius para além dos níveis pré-industriais, um resultado que traria riscos inaceitáveis para futuras gerações. Muitos países já estão enfrentando as trágicas consequências da mudança climática. O Brasil testemunhou recentemente a perda de mais de 160 vidas humanas nas trágicas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Um futuro sombrio já chegou. Para contribuir ao enfrentamento deste desafio, o Brasil criou a Força-Tarefa para a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. A Força-Tarefa terá foco especial no papel dos planos nacionais de transição ecológica e, 2, uma agenda renovada para o envolvimento do setor financeiro com os objetivos do Acordo de Paris. A terceira prioridade da presidência brasileira do G20 é revigorar o multilateralismo e promover a reforma das instituições de governança global. Há uma percepção crescente de que organizações internacionais, as principais, como o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e as Nações Unidas, precisam de uma reforma urgente. O atual contexto de polarização e desconfianças exacerbado, na verdade, pelos conflitos na Ucrânia e em Gaza, enfraquece as próprias instituições que foram projetadas para manter a paz e a segurança internacionais. No centro da governança, a Organização das Nações Unidas precisa de uma reforma urgente e abrangente. O atual impasse que aflige a ONU mina nossa capacidade de promover a paz e evitar a guerra. Sem paz não há desenvolvimento. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que é um instituto de Londres, tivemos no ano passado, no mundo todo, um número recorde de conflitos entre e dentro dos estados. 183 guerras. É o maior número das últimas 3 décadas. Voltamos ao número impressionante de conflitos que o mundo enfrentou durante o período da Guerra Fria. Por isso precisamos de uma ONU renovada, reformada e forte, porque a sua missão principal foi justamente prevenir conflitos e manter a paz. Senhoras e senhores, Salvador é uma das cidades com o maior percentual de população negra no Brasil e onde se percebe muito fortemente os laços históricos que unem o Brasil ao continente africano. A cidade sediará, no fim de agosto, a Conferência Internacional da Diáspora e dos afrodescendentes das Américas e do Caribe. Esse é um momento em que a África tem destaque no G20, com a acessão da União Africana como membro pleno e a participação de nossos parceiros da África do Sul na Troika. E com isso eu dou as boas-vindas também aos nossos parceiros na Troika, África do Sul e Índia. Somos parceiros naturais da África e buscamos incorporar a perspectiva do continente à nossa atuação global, como estamos fazendo na presidência do G20. Estamos satisfeitos com os primeiros 5 meses da nossa presidência de turno do G20. Nossas prioridades foram bem recebidas, especialmente a ênfase na promoção do desenvolvimento e na redução das desigualdades. Nossos esforços relativos à mudança do clima e à reforma da governança global também foram amplamente apoiados. A presidência brasileira do G20 propôs, com o apoio de todos os membros, que a declaração de líderes do Rio de Janeiro, nós teremos a cúpula no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro deste ano, que essa declaração seja curta, com apenas 3 blocos temáticos correspondentes às prioridades da nossa presidência.
Também trataremos na declaração de líderes do contexto geopolítico, cuja negociação cabe aos Sherpas, e do contexto econômico-financeiro que cabe à trilha das finanças. Isso só para pedir a compreensão de todos os delegados de todos os países para o fato de que nós precisamos concentrar os nossos trabalhos, inclusive nesse grupo de trabalho, em torno dos temas específicos aos quais se dedica o grupo. E deixemos os temas geopolíticos e outros assuntos, eu diria, de mais ampla avaliação internacional, tanto a trilha de Sherpas como a trilha de finanças, que preparam a declaração dos líderes para a cúpula em novembro. Estamos em um momento dramático na agenda do desenvolvimento sustentável. Em 2020, vimos um aumento da desigualdade global pela primeira vez em décadas, com incremento de 0,7% no índice Gini global. Ou seja, se o nosso propósito na presidência brasileira do G20 é reduzir a desigualdade, nós remamos contra a maré, porque hoje nós temos uma tendência de aumento da desigualdade internacional e daí a importância que o Brasil atribui a esse tema. Os desafios e crises são demasiado graves e urgentes e devem ocupar o esforço de negociação de todos pelos próximos 3 dias e no caminho para a reunião ministerial deste grupo em julho. Este é um momento crucial para que o G20, em todos os seus grupos de trabalho e iniciativas, contribua para uma discussão séria sobre a crise global atual e coloque o desenvolvimento sustentável de volta ao centro da agenda mundial. Eu agradeço a todos, agradeço muito especialmente também ao governo do Estado e à Prefeitura da cidade o apoio que nós recebemos, né, e agradeço muito pessoalmente ao nosso vice-governador e ao prefeito de Salvador pelo apoio que temos, e eu desejo a todos um excelente, eu diria, excelentes 3 dias de trabalho, né, e que tenhamos resultados à altura das necessidades que temos hoje de enfrentar no plano global. Muito obrigado.